Agora teremos a palestra do professor Dawit Albiero Pinheiro Gonçalves. Professor, você já está disponível aqui na sala? Sim, acabou de entrar, né? Bom dia, professor. Primeiramente, agradecemos a sua contribuição, sua disponibilidade para contribuir com o nosso evento. Eu falo um pouco do senhor. O senhor é professor adjunto de Educação Física na UFMG, coordenador do ErgoFIS, núcleo dedicado à ergogenia e fisiologia sistêmica e molecular. Atua também no setor de fisiologia esportiva no Centro de Treinamento Esportivo RP da USP. Possui formação em Educação Física, especialização em Medicina Desportiva e mestrado e doutorado em Fisiologia pela FMRP USP, com estágio no do Venetian Institute Molecular Medicine na Itália. Foi pesquisador visitante em Joslin Diabetes Center, em Harvard Medical School, referência mundial em metabolismo e diabetes. Agradecemos muito, professor, sua participação. Sua apresentação já está pronta. Sim, a apresentação já está aqui disponível já. Já está aqui, pessoal, aqui. Pronto, a apresentação está em tela, professor. Agradecemos sua contribuição para poder iniciar. Tá ótimo. Eu só pedi que vocês confirmem se meu áudio está ok, se né, se está tudo bem aqui, vocês estão me ouvindo bem. O áudio está perfeito. Tudo certo? Então tá ótimo. Então qualquer coisa, vocês me interrompam aqui, por favor, tá? Então vamos lá. Então, pessoal, bom dia a todos. É isso. Meu nome sempre é um desafio para todo mundo, né? Então não o culpo, mas diz que é como a mãe fala. Mãe sempre falava David Gonçalves, então sou eu aqui. Professor, como então ele já me apresentou, professor aqui da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG, né? E, deixa eu colocar isso aqui para cima para não atrapalhar a gente. E sou coordenador do Núcleo de Ergogenia e Fisiologia Sistêmica e Molecular, aqui da Escola de Educação Física, e do setor de Fisiologia Esportiva do Centro de Treinamento Esportivo, também do UFMG, né? Vou colocar aqui um pointer, aí acho que vocês conseguem ver aqui. Então, é um prazer estar aqui, de agradecer, né, inicialmente. Posso fazer diferente? Tenho que agradecer, um grande prazer estar aqui no simpósio, apresentando para vocês um pouquinho do que a gente tem feito. Eu vou tentar trazer um trabalho hoje que acho que é muito interessante, a gente publicou recentemente, né? E eu espero que vocês gostem também. Então, assim, anotem as questões de vocês aí, a gente pode conversar um pouquinho no final. Bom, então hoje eu vou falar para vocês dessa fisiologia aplicada ao esporte paralímpico, né? Então, treinamento de apneia como uma possível estratégia ergogênica, né? Então, para melhorar o desempenho, tá? Bom, aqui é o grupo de pesquisa hoje nosso atualmente, os alunos que pertencem ao grupo. Eu gosto sempre de destacar inicialmente quem é que faz a pesquisa, porque eu acho que isso que é importante. Então, a gente tem muita gente aqui trabalhando, muita gente fazendo pesquisa no nosso laboratório. E aí eu destaco inicialmente aqui o Lucas Siqueira, que hoje é doutorando, mas o que eu vou apresentar para vocês é o projeto que ele desenvolveu durante o mestrado dele. O Lucas está aqui no meio do grupo, né, que também são alguns membros do grupo. Essa aqui é a carinha do nosso Centro de Treinamento Esportivo da UFMG, onde, então, nós temos 2 laboratórios aqui dentro, atuando como setor de fisiologia esportiva, atendendo atletas de dentro, de fora da UFMG, e também fazendo pesquisa, né? Então, a gente é um laboratório de pesquisa do nosso grupo ErgoFIS, onde a gente também desenvolve as atividades com humanos aqui. Vocês vão entender mais para frente porque estou destacando isso aqui. Mas, para quem não conhece, aqui é uma visão aérea da UFMG, né? Claro, uma parte só do campus Pampulha. A UFMG tem alguns campos, mas o campus Pampulha é o maior deles, né? E aqui tem um pedacinho disso, mas é só para mostrar para vocês aqui onde está a nossa Escola de Educação Física.
perto aqui da Avenida Carlos Luz, que é uma avenida importante. Aqui o que vocês estão vendo aqui é o Mineirão, o famoso Mineirão, está aqui uma rebarbinha dele, né? E aqui nós temos o Centro Treinamento Esportivo, né? Então, esses dois laboratórios nossos ficam muito próximos um do outro. O Ergofis, ele tem um laboratório aqui na Escola de Educação Física, e nós temos o setor de Fisiologia Esportiva também, que é parte do nosso grupo Ergofis, que está aqui, né? Onde a gente atua, mas o setor de Fisiologia Esportiva ele tem uma atuação independente também para atletas, né? Então, quem tiver interesse, né, muito bem-vindo a vir aqui conhecer nossas estruturas, tá? Então, bem rapidinho aqui para vocês. A gente tem vários colaboradores aqui na universidade, em outras universidades parceiras, e também fora do Brasil, mas é só para lembrá-los aqui, porque, de novo, a gente não faz pesquisa sozinho, né? Então, já deixo o agradecimento inicial para todo mundo e também já lembro todos que estão atuando com a gente. Mas é esse o estudo que eu vou falar com vocês, é um estudo que a gente publicou aqui no ano passado, né? E foi um estudo desenvolvido integralmente dentro do nosso Centro de Treinamento Esportivo da FMG, tá? Como eu disse, com o doutor, que hoje é doutorando, né? Mas durante o mestrado dele, Lucas Siqueira Moraes. Bom, mas vamos lá para a história que eu quero contar para vocês aqui. Pessoal, o esporte paralímpico, não sei para quem acompanha aqui, né? Lá a gente trabalha no Centro de Treinamento Esportivo, tanto com o esporte olímpico quanto paralímpico, então a gente atende várias modalidades, mas o esporte paralímpico e a presença, vamos dizer, brasileira e a importância dela nos Jogos Paralímpicos, né? Então, todos devem ter acompanhado aí a cada 4 anos, sempre próximo dos Jogos Olímpicos. O que a gente observa é uma crescente extremamente importante, um papel relevante do Brasil nos Jogos, e com o número de medalhas crescendo ano a ano, chegando aqui na edição de 2024 de Paris, com 89 medalhas e a posição histórica do Brasil em 5º lugar no geral, na colocação geral, né? Então, a gente tem se posicionado muito bem, e claro, isso não é à toa, é porque tem tido muito investimento, que isso é fundamental, né? E a gente ainda precisa de mais, se a gente quiser ter um papel ainda mais relevante, não é? Bom, mas os atletas com deficiência, a gente tem que lembrar que eles têm muitos desafios, né? Então, eles têm desafios ambientais, estruturais, sociais, médicos, econômicos, e todos esses desafios impactam em vários, vamos dizer, vários aspectos do bem-estar desses atletas. Um deles, que é muito importante sempre dizer quando a gente fala em atleta, em esporte, é a questão do sono, que é fundamental para a recuperação, e veja que todos esses desafios, essas barreiras, acabam impactando a qualidade do sono desses atletas, o que também impacta o desempenho deles negativamente, né? Então, a gente vê um efeito negativo no desempenho esportivo desses atletas. Bom, quando a gente fala no paraesporte, no esporte paralímpico, e aqui eu só faço um parênteses bem rapidinho, hoje a gente tem um entendimento que quando a gente fala em atleta, principalmente atleta, tá? Esporte paralímpico é o esporte que está nos Jogos Paralímpicos. Porque tem outros esportes adaptados que não estão nos Jogos. Aí a gente coloca, opa, está escrito errado aqui, como paradesporto, tá? Tem um desenho que vocês desculpem. Então, esses outros esportes a gente classifica como paradesporto, né? Ou mais adequado ainda, o esporte adaptado, tá? Bom, mas quando a gente olha para esses atletas com deficiência que praticam esses diferentes esportes adaptados, há uma variedade muito grande de deficiência, né? O que a gente sabe que, claro, vai levar a variedade também de respostas fisiológicas muito grande. E com isso, não é diferente de um atleta que não tem deficiência, mas, pelo contrário, eu diria que é até mais desafiador para quem trabalha com esses atletas. Por quê? Porque a gente precisa, nesse monitoramento individualizado, ter muita atenção para essas particularidades todas, e são muitas, né? Bom, mas a gente levando em consideração isso tudo é fundamental, porque aí a gente pode dosar de forma adequada o treinamento, a recuperação, o bem-estar desse atleta, a fim de levar um desempenho esportivo ótimo dele, né? Agora, a questão que eu trago aqui hoje com vocês é, será que a gente teria como colocar mais algum elemento nessa história para tentar otimizar e ainda melhorar mais esses aspectos que a gente leva em consideração já quando a gente fala num atleta em toda a sua rotina de treinamento, tá?
Eu até diria que aqui esse treinamento e recuperação, essas duas bolinhas separadas, não é bem isso não, porque hoje a gente entende que a recuperação é parte do treinamento, né? Então, é quase que uma bolinha só. Mas a questão é combinar algo mais que pudesse melhorar o desempenho. E nesse sentido, eu trago para contextualizar para vocês um pouco dessa questão, não sei quem tem acompanhado isso, mas é treinamento de altitude elevada, né? Em altitude elevada e no ambiente de hipóxia. Isso chama muita atenção, veja que também não é novo, em 1968, nos Jogos Olímpicos da Cidade do México, onde a gente teve o primeiro atleta nascido em alta altitude a ganhar uma medalha de ouro. Era um etíope, né? Lá também, na prova de 10 quilômetros, os 5 primeiros colocados, eles residiam e treinavam em altitude elevada. Isso já começou a chamar muita atenção naquele momento, né? Em particular, a gente tinha atletas do Quênia, da Etiópia, né, se destacando. Isso não tem sido diferente quando a gente olha para uma competição brasileira como a São Silvestre. Aqui a gente tem os últimos 10 anos, até um pouco mais, os atletas vencedores, tanto masculino quanto feminino. Inclusive, eu destaco aqui para curiosidade de alguns, que eu sempre falo, né? O meu nome aqui, a grafia dele, tem uma origem etíope, e ali da região, né? Então, inclusive, se vocês pegarem esse etíope, ele ganhou 2 vezes. Aqui ele mudou na questão do país pelo qual ele estava competindo, mas ele é de origem nascido na Etiópia e ganhou 2 vezes na São Silvestre aqui, né? Mas se vocês olharem as bandeirinhas, vocês vão ver que Etiópia e Quênia realmente tem predominado nessas provas da São Silvestre. E a questão poderia ter alguma coisa que esses atletas estão expostos a mais e que poderia conferir essa vantagem. E aí eu digo para vocês que um dos aspectos que tem chamado a atenção é a questão de altitude média. São 2 países que são vizinhos, né, com uma altitude média acima de 1.000 metros. Só para vocês terem ideia, no Brasil, o que a gente tem é que essa altitude média ela está em torno de 400 metros, então você já consegue entender que a média é muito mais alta, mas eles têm picos, né? Enquanto no Brasil, a gente, na verdade, não tem uma montanha, né? Nós temos picos aqui, e o nosso pico mais alto está abaixo de 3.000 metros, né? Lá não, eles têm regiões acima de 4.500, mais de 5.000 metros, né? E são ambientes, inclusive, que se utilizam para treinamento, né? Eu não preciso nem subir isso tudo, já tem alguns efeitos ali. E aí a questão é treinar hipóxia, né? Porque quando vai para uma altitude elevada, o que acontece é que o indivíduo ele está submetido a uma condição de hipóxia, né? Podia fazer realmente alguma diferença para o treinamento dele? E aí eu diria para vocês que tem vários relatos disso. Esse aqui é essa atleta dos Estados Unidos, Dina Kester, né? Foi bronze nas Olimpíadas de 2004, mas ela foi 8 vezes campeã americana. Ela treinava, e aqui é o treinador dela, né, o Joey, ele inclusive, quem tiver interesse aqui, pode entrar, esse aqui é um relato que ele fez para essa associação de treinadores de remo lá da África do Sul, e aí ele deu uma entrevista, enfim, e publicaram isso lá. Ele treinava a Dina Kester, e ele explica muito disso, e que levava ela para treinar ali no Colorado, nessa montanha, onde o pico chega a 4.300 metros, e ele tinha vários atletas ali treinando nessa condição, né? Então, tem vários relatos disso. E seguindo essa questão aí, claro que não é fácil para todo mundo ter uma montanha à disposição, né? Então, várias empresas têm desenvolvido, algumas, né? Mais do que várias, diria algumas, porque tem várias fazendo algumas estratégias, mas algumas que têm desenvolvido equipamentos realmente interessantes, como essa alemã, a Hypoxico, que tem, inclusive, câmeras ambientais para indução, né, dessa condição de hipóxia, ou mesmo equipamentos portáteis, ou até para o indivíduo dormir nessa condição. Mas isso também não é um custo fácil, acessível, não é todo atleta que tem condição de também utilizar um tipo de equipamento desse, né? E aí que a gente teve essa pergunta, será que a apneia, isso mesmo, prender a respiração, poderia, de alguma forma, imitar esse treinamento de altitude? Será que isso seria possível? E aí, só para vocês entenderem um pouco das marcas que se tem para essa apneia no mundo, porque existe a Associação Internacional para o Desenvolvimento da Apneia, a AIDA, né? E se vocês pegarem aqui um registro publicado nesse artigo em 2021, mas eu fiz até uma atualização para vocês aqui durante a semana, pegando os últimos recordes no site da AIDA para 2025. Mas só para vocês entenderem, a apneia estática, o recorde dela tem 11 minutos e 31 segundos para homens, né? Veja que nós temos aqui a apneia dinâmica, nadando com nadadeiras,
quase 320 metros, é muita coisa, né? E aí nós temos várias outras medidas aqui, realmente impressionantes, mas mostrando essa capacidade do indivíduo conseguir ficar em apneia, quer seja em estático, parado na água, ou em movimento, tá? Então aqui rapidamente. Mas aí vejo que vários artigos têm sido publicados nos últimos anos, destacando vários efeitos desse treinamento de apneia, inclusive para esses indivíduos que são mergulhadores, e alguns mergulhadores profissionais de apneia, né? E aí, inclusive, se levantasse essa questão, poderia ser um novo método de treinamento de esporte, tá? A gente sabe que o treinamento de apneia leva várias respostas fisiológicas no indivíduo, né? Então, aqui estão várias delas sumarizadas aqui. O que eu quero destacar para vocês, talvez basicamente, algumas respostas muito clássicas que se observa com o indivíduo em apneia, é a redução da frequência cardíaca dele, né? Então, um fenômeno que a gente conhece, essa resposta bradicárdica, o indivíduo em apneia, ele já faz bradicardia, né? Então, essa é uma resposta muito conhecida, e em especial quando ele faz apneia na água, mergulhando na água, com a imersão da face, então também conhecido como reflexo de imersão, né? Então, há um aumento da atividade nervosa parasimpática, né? O que leva a essa redução da bradicardia. Essa é uma resposta extremamente importante, mas tem outras, como, por exemplo, aumento da capacidade vital, uma redução do volume residual, um aumento, né, aqui da capacidade pulmonar total do indivíduo, né, e algumas alterações, como o aumento de hematócrito. Essas têm sido observadas, né, e relatadas aí na literatura, tá? Veja que isso tudo, desculpa, só me ajustando aqui, isso tudo, quando o indivíduo faz a apneia, agudamente durante a apneia, obviamente que algumas dessas alterações que tem durante a apneia vão fazer com que o indivíduo queira respirar. Então, que vem essa urgência para que ele respire, né? Mas isso tudo vai levando a adaptações que aumentam a duração do tempo de apneia, ou seja, o tempo que o indivíduo fica sem respirar, tá? Bom, aqui é um dos trabalhos que foi feito com nadadores de elite, usando um treinamento de apneia estática, ou seja, o indivíduo ficava parado, sem respirar, mas ele fazia aqui isso, vamos dizer, a seco, uma apneia seca, fora da água. Ele fica 5 séries ao acordar, 5 séries antes de dormir, de apneias máximas. E aí ele tinha 2 minutos entre as séries. O que a gente observa que é muito interessante aqui, quando ele faz depois tiros de 50 metros na piscina, esses nadadores de elite, o que a gente observa aqui, né? Então, eu vou falar até do grupo que fez a apneia, que é o grupo controle, mas o que nós vamos observar? Ele fez 5 tiros seguidos, né? E o que a gente observa é que tem aqui, vocês estão observando, pós-treino de apneia, o quadradinho aqui, e aqui com as bolinhas, nós temos pré-treino de apneia. O tempo após o treino de apneia, nesses tiros, ele eu acabei cobrindo aqui, né, um sinal de estatística, mas ele reduz o tempo dele no tiro de 50 metros, mostrando que o desempenho dele melhora a partir do 4º e 5º trial que ele faz, da tentativa dele, né? Então, mostrando que o treinamento de apneia teve um efeito positivo no desempenho. Esse é outro trabalho publicado aqui no Journal of Applied Physiology com ciclistas, e foi feito também um treinamento de apneia estático seco, mas aqui apenas com 5 apneias diárias. No outro eram 10, aqui fizeram com 5, e lá era com nadador, aqui com ciclista. Fizeram diferentes medidas, né, fisiológicas, mas o que eu quero destacar é que, embora a saturação desses indivíduos de oxigênio no sangue reduzisse com a apneia, o que é esperado, resposta esperada, algumas adaptações fisiológicas, como o VO2 pico, que é uma ideia de capacidade aeróbica máxima, e também o desempenho num teste de 3 quilômetros não foram melhorados, né? Então, não teve uma melhora aqui significativa. Claro que aqui pode ter vários aspectos que explicam isso, tá? Mas a gente entende na literatura que isso ainda é controverso, e a gente decidiu fazer um estudo aqui, e até é mais agudo, né? Onde a gente teve a hipótese que o treinamento de apneia estático molhado na água, ele podia aumentar o tempo de apneia estática seca, ou seja, fora da água, apneia estática molhada, ou seja, dentro da água, como que vocês estão vendo aqui nesse exemplo,
e apneia dinâmica molhada, ou seja, o indivíduo nadando, né? A gente teve aqui a hipótese também que alteraria esses parâmetros relacionados à frequência cardíaca que sugeririam um aumento da atividade parasimpática e repouso, e que ia melhorar também a percepção subjetiva de recuperação e de esforço do indivíduo, ou seja, ele se sentir mais recuperado e talvez sentiria um esforço menor nas sessões de treino dele. E os parâmetros de bem-estar também iam estar melhorados, relacionados aqui com estresse, fadiga, sono e dor muscular, tá? E a gente também, por fim, esperaria que isso tudo culminasse, então, uma melhoria do desempenho na prova de nado, crawl de 100 metros, um nado, vamos dizer, que nossos atletas acabam todos praticando. Assim como outra medida de desempenho, que é o salto, né? O salto contra movimento, que a gente avalia também potência de membro inferior. Então, a gente tem como objetivo investigar o efeito desse treinamento de apneia estática molhado, que eu vou chamar aqui de time, nos parâmetros de bem-estar, carga interna, recuperação e desempenho de atletas de natação com deficiência, tá? A gente avaliou especificamente, de novo, apneia estática seca, apneia estática molhada, apneia dinâmica molhada, variabilidade da frequência cardíaca e repouso, percepção subjetiva de recuperação, de esforço, parâmetros de bem-estar. Essa resposta bradicárdica clássica durante uma apneia estática seca também foi avaliada, né? Então, fora da água, os indivíduos fizeram apneia, a gente avaliou essa resposta. E o desempenho no teste, como eu disse, de salto contra movimento e na prova de nado 100 metros, tá? Antes e após aí o treinamento de apneia. Bom, a gente utilizou aqui nesse estudo 5 atletas de natação com deficiência, nosso CTE. A amostra ela foi pequena porque é uma amostra muito selecionada, muito difícil, né? A gente, inclusive, tem poucos, a gente tem até mais, obviamente, do que isso, só no competitivo da elite a gente tem em torno de 16 atletas, mas casar isso com a competição deles é realmente desafiador, né? Então, a gente teve alguns critérios de inclusão, eles tinham que ter competido em nível nacional, estadual e internacional, né? E tem mais de um ano de treinamento, tá? A gente tem alguns outros critérios, mas eu vou avançar aqui para destacar para vocês que a gente caracterizou a deficiência deles, né? A gente caracterizou a questão do sexo, idade, estatura e massa corporal. O que eu coloco para vocês é que a gente tinha atletas com diferentes deficiências, tanto físicas quanto intelectuais, tá? Vou resumindo aqui para a gente avançar. E como que a gente separou isso? Então, a gente teve, basicamente, 5 semanas, eles foram acompanhados do treinamento deles. Eles realizaram a sessão de treino habitual deles ao longo das 5 semanas, mas na 4ª semana a gente realizou o treinamento de apneia estática molhada, que eu já vou explicar para vocês. Então, ele foi aplicado apenas a 4ª semana, mas acompanhamos os atletas por 5 semanas aqui. A carga externa do treino, ou seja, como o treinador prescrevia o treino de natação, tá? Era um treino de natação de força, tá? Porque eles fizeram um treinamento de musculação, vou chamar de treinamento de força. Eles fizeram um treinamento com uma carga muito elevada na 1ª e 2ª semana. Na 3ª semana foi uma semana de recuperação, então a carga foi muito baixa no treinamento. E na 4ª e 5ª semana, novamente, voltou com uma intensidade muito alta e que era parecida. Eu devo dizer para vocês que a semana 1 e 2, ela foi muito parecida, para não dizer idêntica, à semana 4 e 5, do ponto de vista de treino de natação e treino de força, tá? E a semana 3 só foi bem baixinho para eles se recuperarem. A gente fez vários testes aqui, chamando de avaliações de rotina, ao longo das 5 semanas. Então, são avaliações que a gente aplica para já monitorar esses atletas. E também fizemos testes de apneia e desempenho físico na 2ª, na 4ª e na 5ª semana. Então, foram testes adicionais do nosso estudo, tá? Bom, essas avaliações de rotina eram, então, basicamente, antes da sessão, diariamente, a gente avaliava a percepção subjetiva de recuperação e o bem-estar pela escala de Hooper. 3 vezes na semana a gente fazia uma avaliação de variabilidade da frequência cardíaca em repouso. E na 1ª e última sessão da semana, sessão de treinamento, a gente avaliava o salto contra movimento. A gente ainda fazia, após sessão de treino, diariamente, a percepção subjetiva de esforço deles, tá? E com relação aos testes de apneia e desempenho físico, na verdade não é bem sequencial, quer dizer, é nessa ordem, mas eu digo, a gente fazia, então, a apneia estática seca, molhada, dinâmica molhada e o nado crawl.
tá? Bom, essa aqui é a carga de treinamento externo. Quem tiver mais interesse, depois eu posso passar para vocês. Mas, novamente, quando a gente pergunta a percepção subjetiva de esforço do treinador com relação aos atletas, o que ele entende que os atletas vão experimentar, vejam que os valores ficam aqui em torno, unidade arbitrária, né? Semana 1 e 2, 32,28. Semana 4 e 5, 29,38. Então, é muito parecido. E na semana 3 em 8, ou seja, muito baixinho, né? Muito baixinho mesmo. Tá? E vocês vão ver que os atletas também reportam algo parecido quando a gente for olhar lá. Aqui a gente tem a questão do treino de nado, mais especificamente, inclusive a distância. Se vocês olharem a distância de nado, 1.000 metros, semana 1 e 2, semana 4 e 5. Na semana 3, eles fizeram... Opa, tem um erro aqui. Na verdade, isso aqui reduz... 10.000 metros, semana 1 e 2, 4 e 5, e 5.000 metros na semana 3. Foi metade do volume. Então, eles nadaram muito menos, tá? Bom, aqui é a questão do treinamento de força. Eles nem fizeram treinamento de força na semana 3, mas na semana 1, 2, 4, 5 foi o mesmo treinamento de força que foi aplicado, tá? Então, como eu disse, são treinamentos muito semelhantes, tá? Como é que foi esse treinamento de apneia estática molhado? 5 sessões naquela semana 4. Eles fizeram de terça a sábado, 5 apneias máximas, 2 minutos de intervalo. Então, 5 apneias máximas quer dizer que eles prendiam a respiração e ficavam o máximo possível. Ficavam na posição prona com o corpo na superfície da água, com a mão na borda da piscina, né? Então, como está aqui na imagem, tá? E aí eles tinham algumas fases aqui de preparação, tá? Que eu não vou entrar em detalhe nisso, mas a gente pode conversar em algum momento. O que era importante é que a face estava imersa em água e deveria permanecer assim durante todo o tempo de apneia, tá? Bom, aqui é uma escala, as escalas de bem-estar, sono, e aqui estresse, fadiga e dor, sendo que 1 é muito, muito bom e 7 muito, muito ruim. Então, vai dessa forma que a gente ia avaliando, perguntando para os atletas. Para a percepção de recuperação, 0, recuperação ruim, extremamente cansado, aqui se inverte, e o 10, totalmente recuperado, tá? Então, perguntávamos com essas escalas para os atletas e anotávamos isso diariamente. Aqui, variabilidade da frequência cardíaca, a gente utilizou dispositivos, um cardiofrequencímetro, né, validado para isso, e fizemos registros de 10 minutos, sendo que utilizamos 5 minutos para o nosso estudo, tá? Avaliamos vários domínios da variabilidade da frequência cardíaca, né, e que estariam aí relacionados principalmente com uma atividade vagal, né, em especial o ERM-SSD e o logaritmo natural do ERM-SSD. Eu destacaria mais esses dois, mas nós temos, obviamente, outras respostas importantes aqui, até a frequência cardíaca de repouso. Tá? Salto contra movimento, ele foi feito tapete de contato, então um teste básico aqui, né, que foi realizado, e fizemos 3 saltos, utilizamos a melhor medida, e temos a questão, como eu disse, pós-sessão da percepção subjetiva de esforço, onde 0 é repouso, 10 é máximo, e a gente perguntava para o atleta após a sessão de treino, 10 a 20 minutos após a sessão de treino, e a gente multiplicava isso pela duração em minutos da sessão de treino, o que dava para a gente o que a gente chama de percepção subjetiva de esforço sessão, ou PSS sessão, tá? De novo, tivemos testes específicos aí de apneia, também vou avançar nisso, depois a gente pode conversar em detalhes, mas é apneia estática seca, molhada, né? Seca, então, é fora da piscina, molhada é na piscina, e a dinâmica molhada, que foi na piscina, onde eles tinham que nadar a maior distância possível sem respirar, né? Uma velocidade autocontrolada no estilo crawl. Tivemos ainda o teste específico de nado crawl, então a gente soltava o atleta lá e falava, nada aí, vamos ver o melhor que você faz em 100 metros, e aí a gente fazia a avaliação desse tempo, né, de prova, tá? Tivemos análise estatística aqui, vou avançar também, mas basicamente vou mostrar média de desvio padrão disso. Fizemos teste de normalidade e análise estatística, a gente utilizou uma nova one-way. Tá? Fizemos análise também de tamanho de efeito, onde vocês vão ver o eta quadrado sendo mostrado. Né? Então, basicamente, está aí já descrito na literatura, 0,2 melhor do que isso, efeito pequeno, 0,2, 0,5 efeito médio, 0,5 a 0,8 um grande efeito, maior do que 0,8 um efeito muito grande, tá? Bom, fizemos alguns testes de correlação, mas esses eu vou passar aqui e eu vou para as coisas mais importantes. Então, veja,
Basicamente, o que a gente tem aqui no início quando a gente avaliou o tempo, né, aqui de apneia estática seco, fora, pedindo para eles fazerem a apneia o máximo possível, seco, sentadinho, fora d'água. E a gente avaliou isso na segunda semana, quarta semana e quinta semana. O que a gente observa inicialmente é do frequência cardíaca pré-apneia. E aqui, ao longo de 60 segundos de apneia, claro que alguns atletas fizeram mais do que isso, mas a gente fez uma análise desses 60 segundos, o que a gente observa é que há uma redução da frequência cardíaca em todas as semanas durante a apneia, então que é uma única um único esforço de apneia do indivíduo, então ele mantendo ali a respiração presa, e a gente observa essa resposta bradicárdica clássica. Mesmo seco, a gente diz que isso é o reflexo imersivo da apneia, né? Não precisa imergir água no claro, se fizer a imersão da água, da face na água, essa resposta é muito mais intensa. Mas a gente observa isso no seco só de fazer apneia, né? Então, isso confirmou de que os indivíduos estavam em apneia, estava dando tudo certo. No entanto, fazendo uma análise desse pré e do pós, aqui, né, 60 segundos de apneia, e a gente comparando as semanas 2, 4 e 5, lembrando que na semana 4 que eles fizeram o treino de apneia, então aqui seria a semana de treino de apneia, e essa seria a semana pós-treino de apneia, quinta, não há diferença na frequência cardíaca pré-apneia, tá? Nem essa frequência cardíaca de 60 segundos de apneia, tá? Então, assim, a moral da história é que a frequência cardíaca não foi alterada. A gente imaginava que tivesse alguma alteração, né, de adaptação, em especial na quarta ou na quinta semana, porque a quarta foi feito o treino de apneia, mas isso não aconteceu. Mas, no entanto, o que é importante dizer é que a apneia por si só causava essa resposta bradicárdica, e isso é importante porque sugere essa ativação parasimpática, o que deveria reduzir aí a frequência cardíaca que a gente já viu e a ansiedade, melhorar o sono do indivíduo e a recuperação. Então, a gente imagina que isso poderia ter outros desfechos, e a gente foi avaliar tempo de apneia estática seco, molhado, e a dinâmica, né? Aqui para a distância e o tempo. Já vou resumir para vocês. A única diferença estatística que a gente observa é na atividade, na apneia estática molhada, talvez porque o treino deles de apneia foi na água, né? Então foi uma apneia estática molhada, foi em água, então talvez por isso eles melhoraram esse aspecto. Mas a gente esperaria também adaptações dos outros, mas isso não aconteceu, e outros trabalhos já têm mostrado algumas coisas do tipo, né? Às vezes com melhora, mas também outros estudos sem alteração, e uma justificativa talvez é porque estávamos utilizando atletas de natação que já, de alguma forma, fazem, mesmo que inconscientemente, um treinamento de apneia durante o nado, né? Então, isso poderia exigir da gente um protocolo mais volumoso, com um número maior de apneias máximas. Então, a gente fez 5, talvez a gente precisaria fazer 8, 10 e ir aumentando isso, né? Essa é uma justificativa. Bom, mas quando a gente olhou para a percepção subjetiva de esforço semanal, então a gente pegava a semana inteira e analisava a percepção de esforço dos atletas. Primeira, segunda semana, está aqui bem alto. Terceira semana reduz, porque é aquela semana que eu falei que eles tiveram descanso. E olha que interessante, quarta e quinta semana isso aumenta de novo. E é igual à primeira e segunda, mas ela é maior do que a terceira. E era o esperado, porque eu mostrei para vocês que a carga de treinamento aqui é maior e aqui é baixinha. Essas duas são iguais a essas duas e essa aqui é baixinha. Agora, o que vai ficando interessante aqui, né? Aqui é só olhando cada sujeito individualmente, a gente vê que essa resposta acontece, é o mesmo resultado dos dois, tá? Mas aqui só mostrando na linha para cada sujeito. O que é interessante é quando a gente olha, aqui é percepção subjetiva de esforço, percepção sessão, eu tenho a mesma resposta, mas quando a gente vem para a percepção de recuperação desses atletas, quando eles se sentiam recuperados antes do treinamento, olha que interessante, a semana 5, uma semana de alta intensidade de treinamento,
ela teve valores maiores do que a semana 2. E esses valores maiores significa que eles se sentiam melhor recuperados na semana 5. E por que isso é interessante? Porque se vocês lembrarem, a semana 1 e 2, a carga de treinamento foi alta. A semana 4 e 5 foi igualmente alta. E eles deveriam se sentir, vamos dizer, recuperados da mesma forma, porque, na verdade, eles estão passando por uma carga alta de treinamento. Mas o que aconteceu não foi bem isso, não. Na semana seguinte ao treinamento de apneia, o treinamento de apneia foi aqui e aqui, a gente observa que eles se sentem mais recuperados, ou seja, pode ser que tenha algum efeito que se manifestou na semana seguinte desse treinamento de apneia, né? Aqui também mostrando individualmente cada atleta, mostrando que eles todos tenderam a ter um aumento na percepção de recuperação deles da semana 4 para a semana 5. Lembrando que as 2 semanas aqui o treinamento estava pesado, hein? E não há diferença significativa também entre a semana 3 e a semana 5. Lembrando que a semana 3, olha a carga de treinamento deles lá embaixo. Então, veja que eles estavam na semana 5, numa semana com carga de treinamento alto, mas eles se sentiam recuperados da mesma forma da semana com carga de treinamento baixo. Então, isso foi muito interessante, tá? Bom, a gente tem outras análises aqui que a gente foi fazendo, né? Mas eu vou avançar por conta do tempo para mostrar algumas coisas importantes para vocês. Parâmetros de bem-estar. A gente não teve diferenças significativas ao longo da semana, com exceção do sono, que parece que foi melhorando esse padrão ao longo das semanas e apresentando um valor mais baixo na 5ª semana, após também o treinamento de apneia, o que sugere para a gente que talvez esse treinamento levou alguma melhora para eles aqui da recuperação, né? Com relação à variabilidade da frequência cardíaca, a gente não detectou nenhuma diferença significativa nos parâmetros, né? E com relação ao desempenho não específico, e aqui o salto contra movimento, então, para avaliar a potência de membros inferiores, quando a gente compara a 2ª, a 4ª e a 5ª semana, não há diferença significativa. Mesmo eles se sentindo recuperados, a gente ainda não percebeu uma manifestação dessa sensação dos atletas de recuperação no desempenho do salto, e também não observamos isso quando a gente olhou para... Deixa eu voltar aqui. O desempenho no nado de 100 metros, que aqui é um desempenho específico para atletas de natação, tá? Bom, temos outros estudos que observaram essa melhora, mas foram outros estudos que foram realizados por um período mais longo de treinamento. Aqui, nesse caso, não é necessariamente apneia, mas é hipoventilação com baixo volume pulmonar. Tá? Mas, de alguma forma, vocês poderiam pensar que está submetendo ele a um estresse respiratório grande, muito parecido com esse treinamento de apneia que a gente está fazendo. Mas aqui foi esse treinamento de hipoventilação por 5 semanas, o nosso foi apenas 1 semana aplicado, e eles aplicavam também de forma dinâmica, ou seja, junto com o nado. Então, pode ser que tenha algumas características do treino de apneia que são importantes de ser consideradas quando a gente fala nadador. E talvez aplicar isso junto, ou seja, fazer mais que uma apneia estática, fazer ela dinâmica durante o nado, seja mais impactante para o desempenho. Bom, como conclusão, então, a gente tem treinamento de apneia estática molhado, melhorou a percepção de recuperação desses atletas de natação, né? Sem alterações significativas aqui de alguns parâmetros de bem-estar, com exceção do sono e desempenho, tá? O que a gente entende é que diferentes protocolos de apneia devem ser testados aqui para tentar obter respostas mais robustas também do ponto de vista fisiológico, o que deve impactar no desempenho, tá? E aí a gente acredita que sim, para o paradesporto aqui isso pode trazer algumas vantagens adicionais, mesmo o treino que a gente fez, porque a gente viu uma melhora de percepção de recuperação. Isso é importante, se o atleta se sente melhor recuperado, isso já é um aspecto extremamente relevante, o que deve trazer aqui uma importância para a sua saúde mental, o que deve impactar também no seu treino. E aí, lembrando que é um treino que não tem custo, independe da condição física, que como a gente mostrou, a gente fez com atletas, inclusive com deficiência intelectual e física,
né? Então, dá para a gente utilizar com vários atletas, né? A gente precisa testar mais protocolos, e isso a gente sabe que é importante. Bom, aqui mostrando o coração um pouco do nosso trabalho, diferentes atletas lá do nosso centro de treinamento. Nós conseguimos 2 medalhas nos Jogos de Paris, né? Então, um da natação, inclusive, Arthur Xavier, um dos nossos atletas, né? E Ana Carolina aqui, Moura, aqui do Para-Taekwondo. Então, a gente tem vários projetos de pesquisa também que a gente desenvolve aqui. Isso eu mostrei um para vocês. A gente tem projetos com animais, estudando treinamento de corrida em ambiente quente e o efeito em adaptações da musculatura, do ponto de vista histológico, molecular, metabólico e de desempenho, em camundongos com dieta hiperlipídica e obesidade. A gente tem modelos aqui de como se fosse uma sauna, né? Então, para colocar o indivíduo numa sauna e avaliar aqui esse efeito desse aquecimento no metabolismo desses animais com obesidade, mas temos também protocolos, por exemplo, que a gente está começando estudos de eletroestimulação muscular em animais, então, para avaliar aqui com uma lesão de nervo, mas também em humanos, né? A gente está iniciando esses projetos com aquelas vestes, aqueles trajes de eletroestimulação de corpo inteiro e avaliando esses efeitos em atletas e não atletas, então agora já falando em humanos, e também vários outros projetos na Antártica, com atletas de corrida, para avaliar estresse oxidativo, respostas metabólicas, musculares, efeitos outros de ergogênicos, como cafeína, em respostas termográficas, e mesmo com indivíduos com algumas doenças crônicas, nesse caso como lúpus eritematoso sistêmico. Pessoal, muito obrigado. Desculpa ter corrido um pouquinho, mas a ideia era atender aqui ao evento, né? Fico à disposição de vocês para algumas questões aqui. Eu tenho o prazer de responder, tá? Muito obrigado pelo convite novamente. Muito obrigado, professor. Palestra muito interessante, conteúdo muito rico. Eu que sou da área de educação física, achei muito interessante os detalhes que o senhor trouxe, principalmente em relação a apneias. Não tinha visto estudos ainda que trabalhassem com essa questão e achei muito interessante. De fato, são poucos. Em relação às perguntas, deixa eu ver aqui se tem. Tem de Sueli Amorim, tema muito interessante. Gostaria de saber até que ponto o treinamento de apneia melhora o desempenho aeróbico sem comprometer a oferta de O2 aos tecidos em alta intensidade. Perfeito. Vamos lá. Na verdade, veja bem, a premissa desse treinamento é comprometer a oferta de O2 durante o treinamento. A questão é justamente você criar esse estresse fisiológico para que leve a uma adaptação. Então, a gente fala de um ajuste crônico, onde o desempenho ele deveria melhorar lá na frente, e não agora, não aqui, né? Agora, o que eu devo dizer também? Assim, a gente ainda tem muitos estudos controversos na literatura, mas sim há evidências de que deve melhorar essa capacidade aeróbica, tá? Algumas evidências com diferentes protocolos de treinamento que isso deve melhorar. Agora, aplicar, de novo, durante o exercício, não fica fácil não, pelo contrário, fica mais difícil. E é a mesma coisa que a gente pensar, por exemplo, correr na esteira ou na musculação, treino de força. Pessoal, veja, se você quer melhorar a corrida, o que você vai fazer como estratégia? Aumentar a velocidade, você vai aumentar o tempo que você está correndo lá na esteira, e isso tudo, aumentar o tempo ou a velocidade, vai tornar o exercício mais difícil. Não vai ser mais fácil. Na musculação, a mesma coisa. Eu quero aumentar a força, a massa muscular, dentro de certos limites, eu vou aumentar a carga que eu estou dando para o indivíduo. E o exercício vai ficar mais difícil. Então, aqui, uma forma de tornar o exercício mais difícil é fazer a apneia. Agora, eu diria, muito cuidado com esses protocolos, pessoal, porque tem que ter muito controle, tá ok? Para que não sair aplicando, então já deixa essa advertência para todo mundo. Então, muito cuidado, porque tem que ter um controle muito grande para o indivíduo, inclusive, não ter nenhuma repercussão negativa que, de fato, o prejudique, né? Perfeito, professor. Muito importante mencionar esse detalhe. Tem mais uma pergunta aqui. Os valores de pressão arterial durante a apneia são importantes?
No caso de indivíduos com hipertensão, teria alguma restrição? É importante. Essa questão, sim. Eu diria que isso é importante, sim. Vão ter alterações de pressão. Tudo depende, na verdade, da forma que o indivíduo faz a apneia, como, por exemplo, até na musculação, né? Faz mais rapidinho ali, a famosa manobra de Valsalva, né? E aí, isso é um problema, porque você, dependendo... Tem várias estratégias respiratórias para treino, né? Aqui a gente está falando de apneia máxima, mas sim, o indivíduo ele pode ter uma queda de pressão, inclusive, e seguido por um efeito de aumento de pressão arterial. Então, agora, novamente, tudo depende. Se ele está fazendo a apneia dentro da água, fora da água, se ele está fazendo junto com o exercício de musculação, como, de novo, a manobra de Valsalva, então, que ele faz, fecha a glote. Então, dependendo, ele pode ter queda de pressão, seguido de um grande aumento de pressão, né? Então, para o indivíduo com hipertensão, realmente tem que tomar muito cuidado. Entendi, obrigado. Vejamos se tem mais perguntas. Não, professor, sem mais perguntas no momento. É isso? Então, eu agradeço muito a sua contribuição no evento. Foi uma palestra muito interessante, muito rica. Esperamos lhe ver numa próxima oportunidade, no próximo evento que estaremos organizando. Muito obrigado. Com certeza. Um abraço. Agradeço pelo convite de novo. Muito obrigado. Ótimo evento para todos. Obrigado.